Eu sou o professor Alex, professor de Sociologia e coordenador de Estratégia Étnico-Racial pela Escola Irmã Maria Horta, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Formado em Ciências Sociais, com especialização em Política, Cultura e Poder, pela Universidade Federal do Espírito Santo. E neste vídeo vamos tratar das relações étnico-raciais numa perspectiva do racismo ambiental. Bom, para entender essas relações, é preciso compreender que ao longo da história elas sempre estiveram imbricadas e por causa delas existem as desigualdades de classes, as desigualdades geográficas, desigualdades culturais que são latentes na nossa sociedade e por conseguinte o racismo ambiental. Mas a solução para tudo isso passa pela vontade política. Os dados do IBGE apontam de forma sistemática como isso acontece. Este conceito ele foi criado pelo professor norte-americano da Universidade de Harvard, chamado Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele não é o único professor que trabalha com esse assunto. Há também o professor Robert Bullock, conhecido como o pai da justiça ambiental, que também trata desse tema de forma muito semelhante. Em 1981, o professor Franklin, inspirado em várias lideranças negras norte-americanas, entre elas Martin Luther King, Malcolm X, se utilizou dessas expressões para entender como as relações étnico-raciais se conectam com as formas e as dificuldades da população negra dentro das questões ambientais nos Estados Unidos. Ele observou que as populações negras eram as mais pobres e as que viviam nos piores lugares em seu país. Seguindo este raciocínio, entendeu que a questão do racismo ambiental não é apenas discriminatória, mas também está ligada a inúmeras desigualdades que existem em uma sociedade. Isto porque as minorias étnicas economicamente desfavorecidas são quase sempre as mais prejudicadas. Ou seja, o conceito de racismo ambiental amplia o leque sobre a questão racial, além do ato discriminatório do preconceito e direciona as questões da desigualdade, cujo conceito ele se conecta diretamente com as ideias de vulnerabilidade das populações negras, indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos, favelados no Brasil. Essas populações são muito mais desprotegidas em inúmeras questões, como a precariedade de saúde, o saneamento básico, a violência, a insegurança alimentar, entre tantas outras questões que as colocam em situações de risco comparadas a outras populações. Para entender isto, o professor Benjamin Franklin Jr., em seus estudos, buscou conectar a utilização do conceito às relações do colonialismo e como que a globalização afeta os povos mais vulneráveis e como que as políticas neoliberais acentuam as desigualdades ambientais. Dentro desta lógica, o Brasil ele se encaixa claramente porque também viveu um processo de colonização
que deixou marcas profundas de como uma visão capitalista, etnocêntrica, conservadora, violenta e excludente pode gerar tantas desigualdades. Sendo assim, quando identificamos os povos negros, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, caiçaras no nosso país, vemos que são os mais expostos a desigualdades e catástrofes ambientais comparado a outras populações. Neste sentido, é possível observar que o conceito se amplia para inúmeros grupos mundo afora. Mas, num país onde o racismo estruturado está enraizado, e são esses grupos os que mais sofrem com as destruições ambientais, como as secas, as chuvas intensas, enchentes, deslizamentos e ocupações desordenadas, onde não existe um planejamento do Estado. Quando pensamos a realidade brasileira, tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas, percebemos o quanto a ausência de políticas públicas para esses grupos sociais, ou a falta delas, a falta de investimento em obras e estruturas sociais, afetam principalmente as populações mais pobres. Você já parou para pensar por que um bairro de pessoas brancas e ricas, como Fradinhos, em Vitória, no Espírito Santo, que, embora seja situado no morro, nenhuma casa cai quando chove? Assim como o Jardim Camburi ou o Praia do Canto, que mesmo sendo formados de aterros sobre mangues, não sofrem os mesmos problemas urbanos que os bairros como Maria Ortiz, Joana d'Arc, também situados em Vitória. Isto mostra que, quando se iniciou o processo de industrialização na Grande Vitória, a partir da década de 1960, foi uma escolha do poder público não oferecer as mesmas infraestruturas para os bairros onde moram as pessoas mais pobres. Na região de São Pedro, também em Vitória, foram morar numa área onde eram depositados todos os resíduos da cidade e conviviam naquele lugar insalubre em meio ao lixo e animais, além das dificuldades de mobilidade. Agora, imaginem dar referência de endereço para conseguir o emprego naquela época, visto que morar naquele lugar era sinônimo de preconceito e discriminação, conforme mostra o documentário Lugar de Toda a Pobreza, feito pelo cineasta Hamilton de Almeida em 1980. Analisando à luz da história, é possível concluir que, enquanto nos bairros elitizados, desde o início, havia uma preocupação de uma ocupação planejada, algo que nos bairros periféricos, nos morros, na favela, a mesma atenção não aconteceu da mesma forma. É muito comum, em certas épocas do ano, quando chove, em cidades como Linhares, Soretama, Rio Bananal, Serra, Vila Velha, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Alegre, Castelo, Iconha. Esse fenômeno ele se repete, cujas populações mais atingidas são quase sempre as mais pobres de origem negra.
povos indígenas no Brasil, que sofrem com o garimpo ilegal e o avanço das fronteiras agrícolas, né, como Aracruz Celulose, hoje Suzano, no Espírito Santo, cujo desmatamento feito por essas empresas e a grilagem colocam suas terras em xeque. Além dos povos ribeirinhos que vivem próximo aos rios na região norte do país e sofrem com as construções de grandes hidrelétricas que se justificam por levar o progresso para uns, mas que também trazem catástrofes e problemas em inúmeros outros povos. No Brasil, aproximadamente 7% das áreas quilombolas possuem documentação oficial, ou seja, são os povos mais suscetíveis a perderem suas terras quando avançam as estradas, as cidades em seus territórios. Portanto, refletir sobre essas populações mais vulneráveis, incluindo os indígenas, elas são as que mais sofrem também com os desastres ambientais, como ocorreu em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, que devido ao rompimento das barragens das mineradoras, nos quais milhares de pessoas perderam seu patrimônio, familiares e vínculos culturais, além dos meios de sobrevivência para a natureza, prejuízos irreparáveis. Muitos dos afetados ainda abrigam na justiça para serem indenizados. Para além das nossas fronteiras, a realidade não é diferente. Na América Latina, os países que mais sofrem com os desastres ambientais também são as populações negras e indígenas e pobres que tiveram seu passado marcado pela colonização, que com a ausência da política do Estado são as mais carentes do continente. O fato é que dificilmente alguém vai encontrar um lixão numa área nobre de alguma cidade ou próximo de grandes condomínios luxuosos. Por fim, o avanço das fronteiras agrícolas nos territórios indígenas e quilombolas e a falta de estrutura faz com que o Brasil seja um lugar de racismo ambiental bastante forte e evidente no cotidiano. E combater o racismo ambiental é reconhecer que as pessoas que vivem nestes lugares como seres dignos de direitos, como qualquer outro, independente do lugar onde moram. É entender que um lugar onde não há energia elétrica, segurança, que o esgoto é a céu aberto e os meios de transporte são precários e não tem postos de saúde e profissionais capacitados para atender à comunidade, nem moradias decentes, não há dignidade. O zelo com a natureza e com os recursos naturais e o respeito às pessoas é a melhor forma de combater o racismo ambiental, pautando-os como prioridade das políticas públicas e conscientizando a sociedade que os poderes da República precisam ser harmônicos. Mas isto depende de uma consciência política, porque para que o executivo execute uma política pública do interesse daqueles que necessitam, é preciso que o legislativo aprove os seus projetos. Isto significa dizer que quando as forças políticas e os interesses dos mais ricos é maior do que o dos mais pobres, o voto do cidadão mais pobre que vota em quem defende os interesses dos mais ricos volta-se contra ele mesmo. Muitas vezes, por escolher votar em pessoas, se não em ideias ou projetos de governo que alinham o executivo e o legislativo com o mesmo propósito e vontade política, o cidadão trabalhador mais necessitado acaba fazendo um gol contra, politicamente falando. Ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.